foi avisado, o Lula teve encontro aí com o Gilmar Mendes faz alguns dias. Aí saíram várias matérias da imprensa sobre esse encontro aí do Lula com o Gilmar Mendes. Provavelmente, a fonte dessas matérias todas é o próprio ministro Gilmar Mendes. Vamos lembrar, na semana passada, na segunda-feira, o Gilmar Mendes foi também ao Roda Viva, programa aí da TV Cultura. E no programa ele detonou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e a condução dele, principalmente do caso Master. Gilmar Mendes apontou ali algumas irregularidades. André Mendonça até falou, ele teve aí um erro crasso, que foi o erro de ele admitir que ele estava falando com os advogados do Volcaro sobre a delação dele, o que é ilegal, o juiz não pode falar com o advogado sobre delação. Aí, Gilmar Mendes fez vários paralelos entre as investigações do André Mendonça e a Lava Jato. Alguns justos, outros que não tem nada a ver. Porém, o que acontece é que o André Mendonça está numa cruzada aí contra aliás, o Gilmar Mendes está numa cruzada contra o ministro André Mendonça. E essa cruzada começou quando o André Mendonça se tornou relator do caso Master. Aí a gente fica assim, bom, por que será? O Gilmar Mendes, será que tem amigos dele sendo pegos no caso Master, ele não quer? Ou será que ele está vendo algo lá na frente que não estamos vendo? Ou será que ele está vendo algo lá na frente que nós já estamos vendo, que é o André Mendonça se tornar um Sérgio Moro da vida? Não sabemos. O fato é, ele teve um encontro com o Lula, e o Lula, vamos lembrar, nos últimos 3 meses, o Lula passou a fazer críticas ao Alexandre de Moraes, inclusive publicamente. Lula deu entrevistas aí em que ele, em vez de ligar o caso Master à família Bolsonaro, ele não fez isso e ligou o caso Master ao Alexandre de Moraes. Cheguei até a questionar aqui, olha, por que o Lula, quando tem a oportunidade de falar numa entrevista para muita gente, em vez de ele detonar o Bolsonaro, ele preferiu detonar o ministro Alexandre de Moraes, que ele não ganha nada com isso, o Lula detonando o Alexandre de Moraes. Por que será? Tem alguém na orelha do Lula falando um monte para ele? Não tem? O que está acontecendo? Será que o Lula está fazendo tem alguma articulação do Alexandre de Moraes com inimigos do Lula? Ou o Lula está fazendo outra articulação que o Alexandre de Moraes está atrapalhando? Não sabemos, porque tem muita coisa nos bastidores. E o Lula é um dos melhores articuladores políticos aí da história. O fato é, o André Mendonça teve um encontro com o Lula e falou, olha, Lula, você não se esqueça que durante a eleição, quem vai avalizar ou não tudo o que o TSE fizer é o STF. Então você faz críticas aí aos ministros do Supremo, mas são eles quem vão poder, e aí as matérias da imprensa não dizem as palavras, mas, enfim, te salvar de um golpe. Porque no STF teremos aí como presidente o Cássio Nunes e como vice-presidente o André Mendonça. A maioria das decisões vai ser tomada pelo André Mendonça, tá? As decisões caem no corregedor, e o corregedor é o vice-presidente. Mas o presidente é quem pauta uma possível votação de um recurso. E no período eleitoral, o que acontece é que é uma loucura. Vai ser uma loucura de fake news contra o Lula. E lembrando, fake news financiadas pelo governo dos Estados Unidos, lembre-se disso. E vai ser uma loucura do Flávio Bolsonaro e dos outros bolsonaristas todos, tentando derrubar perfis de apoio ao Lula, os perfis do próprio Lula, perfis aí, canais de YouTube que apoiam Lula, enfim, todo tipo de coisa da esquerda. Posts também que critiquem, que mostrem os crimes deles. Então, vai ficar uma loucura. Toda essa loucura aí que vai ser de pedidos de um lado e do outro vai cair nas mãos de uma dupla que foi indicada ao STF pelo Bolsonaro. E aí o Gilmar Mendes falou, ó, Lula, quem vai poder cancelar aí qualquer eventual abuso do TSE é o STF, tá? Porque o Lula passou a fazer críticas, não só ao Alexandre de Moraes, ele fez ao Toffoli também publicamente, e falou algumas vezes em Supremo Tribunal Federal, que ele está preocupado que o Supremo Tribunal Federal está perdendo a credibilidade por causa do Banco Master, do caso Master. Ele fala, peraí. O Lula, ele governou esses 3 anos e meio com o Supremo Tribunal Federal ao lado dele. Então nós temos 3 poderes no Brasil, mas o Brasil não é uma democracia plena, porque dos 3 poderes do Brasil tem um poder que está acima dos outros, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje tem muito mais poder que os outros. O Congresso Nacional manda e desmanda. E tem poderes que não existiam antes. O Brasil foi criado, assim, a Constituição de 88 para o Brasil ser um tipo de democracia em que a população elege o presidente e você tem o presidencialismo. O presidente tem poder para, ali nos pesos e contrapesos, fazer a sua articulação com o Congresso Nacional e conseguir aprovar suas pautas. E o Congresso tem poder de, se não querer alguma pauta, conseguir falar que não. E o Supremo Tribunal Federal vê o que é legal e o que é ilegal. Tá. Acontece que, para dar o golpe na Dilma, em 2015, com todo o apoio da imprensa, todo amplo e restrito apoio da imprensa que aplaudiu, lembra dos aplausos a isso. O Eduardo Cunha passou a colocar, entre outras pautas bomba, algumas coisas que não existiam antes. Por exemplo, ele criou o precedente para a criação aí do orçamento secreto, que é o Bolsolão, que existe. Ele também criou emendas impositivas. Até então, o presidente da República, ou a presidenta Dilma, ela podia negociar com o Congresso assim, olha, tem uma votação tal, se você quiser receber as suas emendas esse ano, deputado, veja o que vai fazer na votação tal, viu? Porque senão eu não libero emenda não. Você vai ficar sem emenda para mandar para onde você quiser. Ou, no caso desses bandidos da direita, para roubar. A gente sabe que eles querem roubar. Já depois da criação das emendas impositivas, o governo perdeu essa. Não tem mais como negociar. A negociação possível era, olha, vou liberar suas emendas agora, em vez de liberar em dezembro. E aí, conforme vai chegando o fim do ano, vai perdendo o governo esse argumento, né? Vai liberar agora em outubro, em dezembro. Alguns preferem, mas outros falam, não vou votar com você nessa. E foi perdendo. O presidente foi perdendo cada vez mais poderes. Aí, no governo Bolsonaro, criaram o Bolsolão. E aí, o Congresso Nacional, com bilhões em verba, passou a peitar o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que começou a acontecer. E aí o Lula conseguiu governar porque ele tinha apoio da maioria ou tem até hoje, apoio da maioria dos ministros do Supremo. Mas quando começa o caso Master, o Lula começa a criticar os ministros que são quem seguraram o mandato dele até o momento, tá? Vamos lembrar, se não fosse o STF, os bolsonaristas já tinham colocado o impeachment do Lula para votar. E a gente viu em várias votações decisivas que tem votos pro impeachment do Lula, tá? Tem votos. Isso só não acontece porque exatamente o Lula faz uma articulação de bastidores que eles ficam com medo.
Aí ele começou a bater justo nos ministros que estão na articulação. São 6 ao lado do Lula. Entre eles está o Alexandre e o Gilmar. E o Lula passou a bater neles e nos aliados deles. Aí o Gilmar avisou, ó, mais ou menos o que quis dizer o Gilmar Mendes. Se você for confiar aí que o André Mendonça vai ter uma boa condução do caso Master INSS, prepara, e da eleição, prepara que você vai levar um golpe, tá? Vai levar um golpe. O que acontece é o seguinte, parece, não sei, que o Lula tá fazendo uma articulação nos bastidores que envolve o André Mendonça. Porque o Lula falou que está extremamente tranquilo, peitou o presidente do Senado, após a derrubada da indicação do Messias para o STF, falou, o Davi Alcolumbre arranjou um problema para si mesmo. Só que não teve uma retaliação do Lula contra o Davi Alcolumbre. Teve uma retaliação, se você for ver, do André Mendonça contra o Davi Alcolumbre. E também contra o Ciro Nogueira. E também começou a vazar coisa da investigação do André Mendonça sobre o Flávio Bolsonaro, que é o adversário do Lula. Então todos eles que conspiraram contra o indicado do Lula passaram a sofrer.